partir desse período, começou no ano de 1947, mas começou a se expandir por o país a partir do ano 1953. Então, aí, o que agora vou tentar é fazer um contraponto com a proposta dos liberais e a nova proposta de educação massiva que a igreja estava adelantando, um pouco as contradições de uma frente à outra e as estratégias. O que isso permite ver um pouco o dinamismo, porque às vezes a gente imagina a igreja como uma instituição que só tem uma posição e que nunca se transforma, mas que no caminho, tentando, como neste caso, manter o seu controle sobre os seus fiéis, transforma, muda e cria novas estratégias para se aproximar também da população. Então, lembremos que é um período de crescimento da cidade, que as cidades já estavam começando a crescer de uma maneira muito mais acelerada, que a influência que trazia um pouco a modernidade, com as músicas, o cinema, os livros também, já era um pouco difícil de conter através da proibição. E uma hipótese que ainda não trabalhei muito, mas que é importante, e é o crescimento da violência partidária, que foi um fenômeno que ninguém imaginava que ia a ter aquelas dimensões de enfrentamentos entre um povo liberal frente a outro conservador, ou como regiões inteiras do país que iniciou, nos anos eram liberais, logo depois se convertiram um pouco a sangue e fogo, se convertiram em liberais. Então, além disso, esse período de violência tem uma característica e é a forma assevícia, não sei se essa palavra existe em português, mas a forma cruel do assassinato. Então, nos jornais, todo o tempo das capitais, as notícias do que estava acontecendo nos diferentes povoados eram de uma confrontação muito sangrenta que estava já acontecendo e que gerou a saída dos governos desse momento. Então, Rádio Sutatensa começou sendo uma emissora de um povo que contava com o apoio do obispo da arquidiócese e que no ano de 1953 quando já tinha entre 5 e 6 anos de experimentações, onde já tinha como propósito principal alfabetizar os camponeses através da rádio, começa a se expandir, começa o período de expansão. Então, esse processo de expansão de Rádio Sutatensa tem que ver com o ascenso do de um outro governo que foi muito importante nesse período e que foi o general Rojas Pinilla. Então, aos confrontos violentos que estavam acontecendo, a saída que encontraram as elites dos dois partidos foi criar um governo militar que foi agentado por o general Rojas Pinilla. O seu nome? Gustavo Rojas Pinilla.
que no ano de 1953 chega ao poder com uma proposta também não partidária, pouco similar ao que estava acontecendo no começo do século, não partidária e com o apoio dos dois partidos, com o apoio da igreja e com o apoio também dos jornais, que nesse momento tinha muita influência e importância nas discussões políticas desse momento. Então, o Rojas Pinilla, que já tinha, pela sua trajetória, é fácil encontrar relações e amizade entre ele e o obispo Crisanto Luque, o padre que foi mestre do Joaquim Salcedo, quem criou as escolas radiofônicas. Rapidamente, o Rojas Pinilla incorporou a Rádio Sutatensa como uma das políticas do Ministério da Educação Nacional. Então, aquela experiência já começava a se formalizar e a emissora criou um modelo de ensino e um modelo de alfabetização baseado na ideia de fazer escolas radiofônicas. Onde, em termos gerais, o que se propunha era entregar aparelhos de rádio nas casas dos camponeses para eles escutar os programas radiais e assim melhorar a situação de analfabetismo que existia no país nesse momento, mas também catequizar, levar a palavra de Deus e oferecer diferentes programas de educação que não estivessem em contra da igreja, ou seja, totalmente ministrados e dirigidos por autoridades eclesiásticas. Então, em termos de menos de 10 anos, já essa emissora que tinha sido uma coisa muito pequenininha de um povoado, já se estava convirtendo num programa de ensino de alcance nacional. As escolas, vou tentar fazer uma descrição um pouco do modelo de ensino dessa emissora. Antes... Sim. Então, antes de fazer a descrição, o projeto foi um projeto muito importante. Por exemplo, só para recrear para vocês, você pergunta para qualquer uma pessoa acima de 50 anos pela emissora e vai lembrar da emissora. Ou seja, todo mundo alguma vez escutou algo da emissora. E a organização tem um arquivo absurdo, sonoro, audiovisual, porque também fizeram filmagens, tem um arquivo administrativo de como foi que se criou aquele modelo, mas também tem uma parte do arquivo que é a que a mim me interessa para a minha pesquisa, o que eu estou trabalhando, e são as cartas que os camponeses encaminhavam para a emissora. Então, a emissora gerou todo um entusiasmo pela leitura e pela escrita dos camponeses que, em muitos casos, pela primeira vez, se aproximavam à leitura e à escrita. Então, aconteceu, pode ser um fenômeno que ninguém se esperava, e foi que a emissora começou a receber cartas de todas as regiões do país, dos camponeses, onde agradeciam ao padre que falava pela emissora, onde mandavam cumprimentar e onde falavam um pouco como era essa sua experiência com a leitura, com a escrita, a sua experiência com o rádio. E um pouco também onde falavam do seu cotidiano. Então, a correspondência que encaminharam é um arquivo que presta para trabalhar em muitos... para levantar muitas questões sobre a vida camponesa, mas o meu foco está
sobre a relação com a palavra escrita, ou seja, leitura e escrita, as práticas, essas duas práticas, como foi que eles apropriaram e quais foram os usos que eles deram na sua vida cotidiana. Eu trouxe umas fotos que tem um pouco a ver com o que eu estou fazendo. Então, as características no modelo de ensino da emissora Rádio Sutatensa, o fundamento se chamava de escolas radiofônicas, ou seja, a proposta deles era que em cada casa de um camponês ou em casa de um vecino, amigo ou familiar, deveria existir um rádio para escutar os programas. Mas outra coisa interessante deste processo é que eles não acreditavam em que o rádio fosse ensinar por si só aos camponeses, sino que isso foi o seu criador, o Joaquim Salcedo, que ele encontrou nas suas experimentações que era muito importante que existisse alguém que logo eles chamaram de auxiliar imediato. Ou seja, alguém da casa, que podia ser mulher, podia ser menino ou alguém mais velho, uma maestra aposentada, que fosse a mediadora entre a rádio e aqueles que não sabiam ler nem escrever. Então, o auxiliar imediato tem umas características importantes porque, por exemplo, rompia um pouco com a organização, a ideia do poder do patriarca, por exemplo. O auxiliar podia ser um filho dele que ia ensinar a seus pais a ler e escrever, mas só com um saber muito geral ou muito básico da leitura e da escrita. Também não se precisava alguém com maior desenvolvimento, porque a ideia era que essa pessoa também ia aprender no caminho com a escuta dos programas. Então, o auxiliar imediato, e também criaram algo que para mim é muito importante, que é uma produção editorial. Então, criaram algo que se chamou a Biblioteca del Campesino. Esta biblioteca, por aqui eu... essa biblioteca era uma coleção de livros que se suponiam deviam ser os livros mais adequados para um camponês. Ou seja, criaram primeiro o livro do alfabeto, que era o que eles aproveitavam para suas aulas. O número, a família, por exemplo, o perro, cachorro. Então, o que começou com uma coleção básica de 5, na realidade eram cartilhas, livros muito pequenos, com poucas páginas, com letras grandes, com muitas imagens e com temáticas muito básicas. Ou seja, eu vou tentar fazer alguns contrapontos com a proposta dos liberais, porque aqui eu encontro que também um projeto cultural massivo que aproveitava os novos meios de comunicação para massificar uma ideia de cultura, mas que tem umas diferenças bem importantes. No caso do livro, por exemplo, os liberais se propuseram fazer bibliotecas aldeanas, ou seja, que em cada povoado existisse uma biblioteca
onde todo mundo, qualquer um, podia ir e emprestar um livro. E para criar essas bibliotecas, produziram o livro barato, que eu falei assim muito rápido, mas aí eram antologias de literatura, por exemplo. Então, no conteúdo, isso, por exemplo, é um dado importante. Enquanto em um caso se tratava de literatura universal, nacional, poesia, no outro caso era o alfabeto, o número, o cachorro, o catequismo. Também, os liberários usaram a rádio para multiplicar, para educar, mas nunca se propuseram criar escolas radiofônicas e nunca pensaram em uma intermediação feita pelos mesmos camponeses, porque sua proposta também estava focada na escola republicana, na escola tradicional. Aí, uma coisa que eu encontro importante é que nos dois casos, os dois projetos acreditavam no poder transformador, tanto da rádio quanto do impresso, mas também do cinema, porque neste caso se aproveitou o cinema também, no poder transformador destes médios, mas no caso dos liberais mais relacionados com essa ideia ilustrada de que estes médios por si só era só aproximar e as pessoas iam pegar, iam aproveitar, iam ler. É só você dar um livro para uma criança e ele vai virar alguém muito erudito, que é tipo pouco desde a história do livro e da escrita se faz muitas críticas a essa forma de pensar o livro. E no caso da igreja, com este projeto cultural, acreditam também no poder transformador destes bens culturais, que no fim das contas a gente pode generalizar, chamando de bens culturais. Mas que são bens culturais que é preciso administrar, controlar, são bens culturais que você não entrega e pronto, sino que tem que manter um acompanhamento e um ensino das suas formas legítimas de apropriação. Então, por exemplo, a importância do auxiliar imediato. Sim? Eu só deixei isso aqui do auxiliar imediato, porque uma das características deste programa é que criaram toda uma cadeia e uma estrutura de intermediações entre, vamos dizer, o camponês mais afastado da uma relação direta com a leitura e a escrita. Eu não quisera usar a palavra analfabeto, mas porque é uma ideia já um pouco questionada, mas em todo caso o camponês que não sabia diretamente, não dominava propriamente as habilidades da leitura e da escrita, vamos dizer assim. Então, logo desse camponês, vinha este auxiliar imediato. Auxiliar imediato. Vamos fazer assim. Logo, vinham dois pessoas importantes que já tinham um lugar de liderança nas comunidades ou nos povoados camponeses. Isto era o auxiliar parroquial. Então,
o auxiliar imediato só precisava ter qualquer uma habilidade, como a leitura e a escrita, como já falei, e aí a organização em cada povoado escolhia a um auxiliar parroquial, que era aquele que organizava as escolas radiofônicas do seu povoado. Ou seja, num povoado podiam existir, dependendo da aceitação, dependendo do desenvolvimento que a organização conseguisse numa região, podiam ter 50 escolas radiofônicas num povoado, enquanto outro podiam ter 3 ou 5. Mas este auxiliar parroquial, ele devia organizar todas essas escolas radiofônicas, levar os rádios, que no começo a organização entregava de graça, já logo depois começou a cobrar um valor muito pequeno pelos rádios. E aí também o representante parroquial, que era aquele que tinha uma conexão com a organização já diretamente em Bogotá. Mas todas estas pessoas eram camponeses, aqueles que algum auxiliar parroquial podia logo ir virando um líder camponês que já tinha outras responsabilidades frente à organização. Por exemplo, receber os livros e distribuir, ou receber os formulários das provas e entregar, porque os programas de alfabetização tinham uma duração de 1 ano e no final tinham que apresentar provas. Então, aí, tudo isso era uma cadeia de intermediações que era orientada por o párroco, que era o chefe direito destes líderes, dessas pessoas que desenvolviam atividades, trabalhos para a organização. O que eu estou tentando agora analisar são as diferenças entre uma e outra região, tentando ver com variáveis como a filiação política, a influência ou não da igreja. Em muitos casos, a partir das cartas que eu estou analisando, o párroco podia ser muito ativo, apoiando aos líderes para a criação de novas escolas, ou o párroco podia estar totalmente desligado do processo e tudo isso vai aparecendo nas cartas. Mas, contudo, ele garantizava um pouco que o conteúdo, a leitura dos livros, a escuta da rádio estivesse fosse bem feita pelos alunos, mas também pelos mediadores que trabalhavam nessa questão.